Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestra clase de espanhol. Eu sou Elis Regina, eu sou assessora pedagógica de língua portuguesa e de língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino e hoje eu estou com você aqui para uma live de revisão de língua espanhola, tá certo? O que nós vamos ver hoje? O que nós vamos repassar? Nesta aula você vai rever os verbos de câmbio, acciones passada e los heterotônicos. Bem, então o que eu vou pedir para você? Para você pegar o seu material, o volume 1, nós vamos trabalhar os capítulos 1 e 2, das páginas 4 a 14. Então vai lá, pega o teu material e volta comigo. Bem, então me acompanha aí na telinha, na página 4, nós vamos trabalhar aí algumas acciones pontuais e também os heterotônicos. Vamos lá? Me acompanha. Então veja aí, na unidade 1, mariposas en el estômago, diferença entre acciones passadas pontuais e acciones passadas habituais. Observem a frase. Informou que sofria taquicardia cada vez que lo veía, aunque fuera de lejos. Então vejam, vocês têm aí dois verbos que estão em negrita, sofria e veía. Sofria é uma ação passada pontual e porque está em pretérito indefinido. E veía é uma ação passada habitual porque é pretérito imperfeito. Então veja, qual a diferença que eu quero que você perceba. Quando eu uso pretérito indefinido, eu estou falando de ações pontuais e que acabaram, não tem relação nenhuma com o presente e também não são ações habituais, repetidas. Veja, por exemplo, ao contrário do verbo veía, cada vez que lo veía. Por que é o pretérito imperfeito marca ações habituais? Porque, veja, cada vez que lo veía, ou seja, significa que ela via ele várias vezes. Ela não viu ele uma vez e acabou. Ela ouvia várias vezes, tá certo? Então, por isso, ação habitual, tá bom? Bem, então agora me acompanha ali no heterotônicos. Vamos ver o que é isso, você já sabe, né? Mas estamos aqui repassando. Los heterotônicos são palavras com grafias semelhantes em língua portuguesa e língua espanhola, pero que presentan sílabas tónicas distintas. Observa algunos ejemplos. Alergia, alguien, cerebro, elogio, héroe, límite, metro, oxígeno, océano, parásito e síntoma. Você observou na minha leitura como as sílabas tônicas, ou seja, as sílabas fortes em espanhol mudam de posição? São palavras semelhantes ou iguais em português, porém a pronúncia, quando nós falamos, a pronúncia muda a posição da sílaba tônica. Por exemplo, em português nós falamos alergia, em espanhol falamos alergia, falamos cerebro em espanhol e cérebro em português. Herói em português, héroe em espanhol. Então, quando você fala em heterotônico, significa isso, a mudança de posição da sílaba tônica de uma língua para outra. Observe o nome, por exemplo, o que significa, quando você tiver dúvida, você pensa assim, ó, heterotônico, hétero, são duas coisas diferentes, né? Tônico, sons diferentes. Mas o que quer dizer heterotônico, esses sons diferentes? Significa que os sons são diferentes, mas em diferentes sílabas, né? Como eu te mostrei agora, em vez de cerebro em espanhol, eu tenho cérebro em português, né? Síntoma em espanhol, eu tenho sintoma. Então, diferentes sons, ou seja, localidades para aquele mesmo som, tá bom? Bem, então agora eu vou pedir que você vá lá na página 4, estamos aqui ainda na página 4, quando nós falamos dos verbos de câmbio. Você lembra que os verbos de câmbio? A gente já viu isso em outra aula, né? São os verbos aí que a gente usa, né, na língua espanhola para falar das mudanças que podem acontecer com a gente. Quais são essas mudanças? Então me acompanhe aí na telinha. O primeiro que você tem na tela é o hacer-se. O verbo hacer significa fazer, né? Então, hacer-se indica um câmbio voluntário, o resultado de um processo. Me harei odontóloga como mi padre. Você já viu isso antes, né? Então, quando você usa o hacer-se como um verbo de câmbio, significa que você é um câmbio voluntário, que é o resultado de um processo. Ou seja, ela estudou bastante para ser dentista igual ao pai. Ou seja, o resultado dos estudos, ela se formou como dentista.
O outro verbo, volverse, indica um câmbio involuntário e duradouro. Um câmbio involuntário e duradouro. Ella se ha vuelto una persona muy dura. Né? Então, ela é um câmbio involuntário. Ela não queria ser assim, mas ficou. E vai ficar por um tempo, até que as coisas mudem novamente. Ponerse indica um câmbio involuntário e momentâneo. Me puse roja quando lo miré a Javier. Então, quando você usa o poner-se, porque é uma mudança involuntária e momentânea. Me puse roja quando lo miré a Javier. Eu fiquei vermelha quando eu vi o Javier. Então, quando você fica vermelha, é uma mudança involuntária, né? Não tem como você controlar a vermelhidão do rosto ou não, tá? Então, é por isso que é involuntária e momentânea. Daqui a pouco passa essa vermelhidão aí. O outro verbo, quedar-se. Então, indica um câmbio imprevisto que pode ser duradouro ou permanente. Mi abuelo se ha quedado calvo. Tá? Este é do verbo quedar-se. Então, ele indica um câmbio imprevisto, é uma coisa que você não espera, né? O exemplo ali está bem claro, que o meu avô ficou careca ou calvo, é uma coisa imprevista, né? Que pode ser duradoura, né? Que pode voltar ao normal, ou permanente. Então, depende da situação que você vai aí avaliar se você vai usar o quedar-se ou outro verbo qualquer, tá certo? Então, presta bem atenção. Lembre-se que nós já fizemos várias atividades com os verbos de câmbio na aula de revisão da semana 5. E aqui apenas mais um repasso. E por que tanta insistência nesses temas? Porque são muito importantes. Aliás, todos são. Mas quanto mais a gente falar e exercitar e praticar, mais craque a gente fica. Então, aí, seguindo ainda na página 4, nós vamos aprender agora, ou melhor, revisar o que você já viu antes, como que nós fazemos para pedir, cambiar e cancelar uma cita, ou seja, para pedir um encontro, marcar um encontro ou cancelar um encontro. Então, me acompanhe na telinha. Na página 4, nós temos aí como que você fala em espanhol para pedir um encontro, né? Para marcar. El próximo sábado te va bien? ¿Estás disponible el lunes? ¿Estás libre el martes? ¿Qué te parece el 3? ¿El 3 te suena bien? ¿El 3 te va bien? ¿Podemos quedar para conocernos el miércoles? ¿El próximo jueves estará bien para ti? ¿Qué te parece el próximo viernes? Então, esse é como você pede para marcar o encontro, né? Então, tá bom para você no próximo sábado, né? O que você acha dia 3, né? Então, presta bastante atenção. Lembrando que você veja que sempre quando a gente usa dias da semana, a gente usa com o artigo masculino, né? Que acompanha os dias da semana. El lunes, el martes, el miércoles, tá certo? Então, essa é uma dica importante também, tá? Então, volta lá comigo. E como que eu respondo ao pedido para o encontro? Como responder ao pedido? Si el lunes está bien, el miércoles me va bien, el jueves, seria perfeito. Tá certo? Então veja lá, agora o outro. Como dizer se uma fecha, uma data, hora não é conveniente para ti? Então, como que você fala se a data ou a hora do encontro não dá para você ir, se não, né? Como que eu faço? Olha lá. Me temo que não puedo el lunes. Ou seja, eu acho que eu não posso a segunda-feira. Lamentavelmente, não vou a poder el lunes. Lo siento, não puedo el martes. Sinto muito, eu não posso na terça-feira. Não vou a poder cumprir com nossa cita del miércoles. Não vou a poder ir no nosso encontro de quarta-feira. Realmente creio que não vou a poder el jueves. Que te parece el próximo viernes? E para cancelar o encontro, como cancelarla, né? La cita. Lamentavelmente, não vou a poder chegar a nossa cita. Podemos quedar outro dia? Então, vocês viram aí algumas expressões que nós utilizamos para marcar o encontro, para dizer que não podemos ir ao encontro, para desmarcar o encontro e para dizer que não é conveniente para você. Então, são algumas expressões bem bacanas que você pode aí fazer uma nova leitura para você poder utilizar no teu dia a dia quando você estiver falando espanhol.
tá certo? Então agora eu vou propor para você uma atividade. Quero que você vá na página 7, atividade 6, letras A, B e C. Faz aí a tua atividade, dá uma pausa no vídeo e volta comigo para a correção. Te espero aqui. Então vamos à correção aí na página 7, atividade 6, A, B, C. Acompanha comigo. Então, olha lá, em los mini diálogos aparecem algumas formas de pedir, responder ou cancelar citas em negrita. Identifica-las segundo ser o caso. Então, nos mini diálogos aparecem algumas formas de pedido, de responder, de cancelar os encontros e elas estão em negrito. Então, vamos identificar a letra A. Acompanha aí. Estás disponível el lunes? E a resposta é no, lo siento, el lunes no puedo, né? A resposta é negativa ao pedido da cita, né? Porque tá óbvio aí, não, lo siento. Não, sinto muito. A letra B, ¿estás libre el martes? Sí, el martes es perfecto. Isso é um pedido de encontro, né? A letra C, ¿podemos quedar para conocernos esta noite? Sí, esta noite seria excelente. E a outra que está em negrita é, lamentavelmente, não vou poder chegar a nossa cita. Podemos quedar outro dia para conhecermos. Então, você tem aí duas respostas. A primeira é uma afirmativa ao pedido. E a segunda é um cancelamento do pedido. Tá certo? Bem, então vamos à página seguinte. Vai lá na página 11 e nós vamos ver alguns adjetivos que descrevem a personalidade das pessoas. Alguns nós já vimos, outros não, tá certo? Então me acompanha lá na telinha. Na página 11, os adjetivos que descrevem a personalidade das pessoas, nós já fizemos a leitura em aula anterior, da semana 5, de cada um deles. Eu fiz a tradução para você, tá? Então, por conta disso, eu não vou ler esses adjetivos, tá certo? E eu vou pedir para que você faça agora a atividade 12, tá? Perdão, atividade 1 da página 12. Responde aí, dá uma pausa no vídeo e volta comigo para a gente fazer a correção, tá? Te espero aqui, vai lá. Vamos à correção aí na página 12, atividade 1, acompanha comigo na telinha. Observa as seguintes definições sobre os rasgos, as características que podem definir a personalidade e nombra a que tipo de personalidade hace referência cada uma de acordo a lo que estudiaste em tu livro. Letra A. Son indivíduos que se caracterizan por tener una férrea disciplina para conseguir determinadas metas u objetivos. Son personas racionales y con alta capacidad para la planificación, organización y concentración. ¿Quiénes son esos individuos? Podemos decir que son los individuos responsables, né, que foram consideradas classificações do material didático, mas outras respostas são possíveis, tá? Então eu deixei essa dica para você. Colocamos os responsáveis, mas você pode colocar outros também. Claro, que se encaixe nessas características. A letra B se refere à forma em la que uma persona é capaz de afrontar as situações complejas e obstáculos em la vida, tá? Suelen ser personas moderadas, animadas, sossegadas, optimistas e gestionam corretamente suas crises personais. A sugestão de resposta para você pode ser quem? Os indivíduos estáveis, que são os que têm estabilidade emocional, ok? Letra C. Este tipo de personalidade mostra facilidade e diversão a la hora de rodear-se de outras pessoas. Son poco reflexivos y tienden a la acción. Su opuesto es la introversión, que son las personas reservadas, solitarias e independientes. La sugestión de respuesta son los individuos extravertidos, o sea, con extraversión, que es el opuesto de introvertido, tímido, quieto, que é uma dele, né? Letra D. Son individuos que buscan nuevas experiencias personales, son poco conservadores, poseen una gran imaginación, aprecian el arte, la belleza, la estética, etc. Suelen romper la rutina y tienen una alta curiosidad intelectual. La sugerencia de respuesta son los individuos aventureros, con apertura a la experiencia.
Y la letra E y última, este tipo de rasgo de la personalidad se define por el respeto y la tolerancia hacia otros individuos. La persona que posee este factor suele ser empática hacia las emociones y sentimientos de otras personas. Sugerência são os indivíduos amáveis, tá bem? Então agora nós vamos dar uma revisadinha lá na página 11, nos Haciendo Comparações. Este tema você também já viu, tá? Em outro momento, na aula 5 da semana 5, tá? Então eu não vou fazer a leitura, eu vou pedir para que você dê uma lida e que você faça a atividade, tá? Atividade aí da página 14, atividades 7 e 8. Então vai lá, dá uma lida lá no Haciendo Comparações, qual é a estrutura que nós utilizamos para fazer comparações em espanhol. Se você ainda tiver alguma dúvida, volta lá na aula 5, né, da semana 5, e você tem lá toda a explicação bem minuciosa e detalhada sobre esse tema, tá? Então eu vou te dar um tempo, aí você dá uma pausa no vídeo, vai lá fazer as atividades e volta aqui comigo, te espero aqui. Então vamos à correção da atividade 7, lá da página 14. Então acompanha comigo aqui na telinha. Observa as seguintes frases e señala se estão correcta ou incorrectamente escritas, segundo o que sabes sobre como comparar coisas ou pessoas. Então, atentos e atentas à estrutura para comparação, que a gente viu anteriormente e você tem aí no slide anterior. Então, me acompanhe aqui. A letra A está correta. La cantante Anitta é mais jovem que Maria Bethânia. Perfeita a estrutura, né? É mais que. La letra B. ¿Por qué que está incorrecta? Porque la mamá de Juan es más simpática de que la de Pedro, no. Es más simpática que la de Pedro, ¿ok? La C, el hermano mayor de Ernesto es más bajo que él. Está correcta a estrutura, ¿no? Es más que. La letra de Ernesto es menor como su hermano. Entonces, Ernesto es menor que su hermano, ¿ok? La letra E, en esta calle hay tantos coches que motos, también está errada, porque en esta calle hay tantos coches como motos, você não pode esquecer as estruturas. E la letra F, la fiesta de Teresa fue igual divertida que la mía. Corretamente fica, la fiesta de Teresa fue igual de divertida que la mía. E a letra G está correta, a novela nueva é melhor que a anterior. Então, a atividade 8, você tinha que reescrever as alternativas incorretas da atividade anterior. Então, você tem aí o gabarito, a letra B ficou, la mamá de Juan é mais simpática que la de Pedro, la D, Ernesto é menor que su hermano, E, en esta calle hay tantos coches como motos, e F, la fiesta de Teresa foi igual de divertida que a minha. Bem, eu espero que esta aula tenha sido bastante produtiva para você. Muitos dos conteúdos nós já vimos em aulas anteriores, hoje é apenas uma revisão. É uma aula para você fazer as atividades e fazer a correção. E por hoje nós ficamos por aqui e até a próxima aula do SP com você. E eu te desejo aí bom trabalho e bons estudos. E hasta la vista!